Olá, estamos começando mais um Ale Simões Cast, o podcast oficial do Épico Mundo Jurídico, onde eu, Alexandre Simões, tenho a satisfação e o prazer de entrevistar os operadores de alta performance. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Lisandra Sericato, juíza de direito, que eu vou trazer aqui um currículo um currículo épico aqui, para que vocês conheçam um pouco da trajetória da doutora Lisandra. Então, doutora graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, ingressou no Poder Judiciário no estado do Rio Grande do Sul logo após sua formatura. Vejam bem, né? Já saiu empregada. E logo em seguida começou a exercer o cargo de oficial escrevente, atuando aí pelo período de 3 anos, quando veio a passar, né, ser aprovada no concurso tão temido aí de juíza de direito no estado do Rio Grande do Sul. Como juíza, iniciou a carreira na comarca de Gaurama e Marcelino Ramos. Durante 2 anos, além das funções de direção do Foro e Justiça Eleitoral, abrangendo 7 municípios termos, mais além foi promovida por merecimento para a comarca de Palmeira das Missões, onde exerceu por igual período atividade na primeira vara judicial, com especialização em crimes afeitos ao Tribunal do Júri, realizando mais de 50 júris, além das funções de direção do Foro e de Justiça Eleitoral, numa abrangência de 14 municípios termos. Posteriormente, foi removida como juíza titular da terceira vara criminal de Passo Fundo e vara das execuções penais, atuando na fiscalização e administração judiciária do presídio regional de Passo Fundo por 2 anos, quando passou a titularidade, né, da terceira vara civil na oportunidade, onde depois ela foi promovida para a entrância final. Em outubro de 2018, obteve remoção para a comarca de Porto Alegre, com atuação à frente da terceira relatoria das turmas recursais da Fazenda Pública, até a classificação ao final de 2019 para o primeiro juizado da primeira vara civil do Foro Central da comarca aqui de Porto Alegre, onde ela está hoje jurisdicionando. Atualmente, né, um currículo aqui jurídico épico, uma trajetória brilhante, doutora. Além da atividade jurisdicional, está cursando mestrado em Ciências Quânticas pela Universidade de Tecnologia de Jaipur, na Índia. Possui especialização em Direito Sistêmico para a Resolução de Conflitos, sendo pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, NUPEDIA, e membro da Academia Brasileira Filosófica de Direito Sistêmico, além de ser escritora. Também é practitioner em Forças de Caráter em formações em Psicologia Positiva, consteladora pelo Instituto Illuminari, Metafórum Internacional, e pelo Instituto Kuziner, com extensão universitária pela Hellinger Schule Innovare. E eu não posso também aqui deixar de lembrar que a doutora, além disso, é cantora lírica, canta no Coral de Porto Alegre. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma satisfação receber a sua presença. Tenho certeza que a gente vai ter aqui hoje uma entrevista, sem dúvida, com conteúdo enriquecedor, e os nossos ouvintes vão sair daqui muito felizes com o nosso podcast. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, que iniciativa linda trazer os operadores do direito, porque de regra, né, nós temos uma profissão muito solitária, né? Tanto o advogado no seu escritório, quanto os juízes, promotores, defensores, nós passamos, especialmente juízes, né? Sim. Nós não temos contato com o público em geral, a não ser em audiências, né? Quando estamos na presença dos advogados, das partes. Então, nós temos, de fato, um trabalho muito solitário e é muito bom saber, eu já vi outros programas, né, com outros colegas, e é muito bom saber que nós estamos sendo trazidos, né, para fora do gabinete. Muito obrigada pela iniciativa e parabéns. Obrigado, doutora. Essa iniciativa aí a gente vem já buscando de outras áreas e eu resolvi aqui trazer para o direito. E é muito é uma satisfação imensa, assim, compartilhar com o público geral assuntos jurídicos, essa trajetória que os diversos operadores de sucesso possuem e também as questões de mentalidade. Então, isso foi o que me fez montar o programa, e cada vez que eu sento aqui com um entrevistado, eu aprendo. Eu sento aqui como um aprendiz e aprendo muito com meus entrevistados. Isso me faz
um ser humano melhor, um profissional mais qualificado, e por isso que eu te digo assim, é um momento, é uma forma que, agregando a carreira de advogado, eu consegui trazer aqui bons momentos e um bom aprendizado com todos que aqui já passaram. Doutora, focando no seu início de trajetória, o que te levou para o direito? Já tinha família jurista, né? Já eram vários operadores, ou não foi isso aí? O direito foi a tua primeira opção? Conta pra gente como é que foi essa entrada no mundo jurídico. Então, ali foi muito, muito engraçado até, né? Porque eu venho de uma família de nenhum jurista, né? Advogados, ninguém, absolutamente ninguém. Sou filha de professora, minha mãe Maria, meu pai Joventino sempre foi viajante, representante, né? E uma família muito grande de tios e primos, mas ninguém no direito, né? Pelo menos com carreira, né? Então, eu gostava muito sempre de uma postura que sempre foi inata. Eu acho que as pessoas, elas têm, né, os seus talentos, elas têm uma personalidade voltada, né? Já desde muito cedo isso vai se mostrando. E eu percebia que dentro do meu seio familiar, como filha mais velha de outros 2 irmãos, né? Eu sempre estava naquela posição que contribuía muito para as decisões familiares, né? E eu percebia que pela minha forma de contato, eu era muito bem recepcionada. Então, por exemplo, eu sentia que meus pais me escutavam, eu sentia que as decisões muitas vezes, ou que a minha mãe estava insegura porque meu pai viajava e eu dava aquele suporte a ela, cuidando dos meus irmãos, cuidando da casa. Então, eu percebia que eu tinha uma facilidade, ou eu tinha uma certa tendência a decidir bem, né? A guiar bem as situações, a conduzir bem as situações, né? Por mais que eu fosse uma criança, ou mesmo depois adolescente, mas eu acho que aquele crescimento no ambiente de responsabilidade também me ajudou a ter a percepção de que eu tinha essa facilidade, né? Então, eu dizia que eu queria ser psicóloga, né? Psicóloga? Porque eu via que... Eu achava, né, na arrogância de adolescência, que eu conseguia guiar bem as pessoas. E a minha mãe, na época, não me dava força no sentido de dizer, não, faça o que você quiser, mas... Imagina, 30 anos atrás, não era como hoje que psicólogos tinham seus consultórios, né, muito concorridos. Os bons psicólogos têm consultórios concorridíssimos, né? Mas a minha mãe dizia, olha que, né, isso não vai dar certo, né, não vai conseguir as coisas que você quer e tal. Porque realmente naquela época, essa profissão não era um auge. E aí eu ficava pensando, eu tinha uma amiga minha, muito minha amiga, querida até hoje, que o pai dela era juiz. E eu admirava aquela postura do juiz, né? No sentido de que era respeitado, no sentido de que as suas decisões tinham validade. Então, aquilo eu pensava, bom, então ok, se eu não vou ser psicóloga, quem sabe eu posso ser juiz, né? E eu fui para a fila do vestibular naquela época, então nós tínhamos que fazer um psicotécnico antes para poder se inscrever para psicologia, era uma aptidão prévia, e eu estava apta. E eu fui para essa fila com o canhotinho da aptidão, mas ainda indecisa sobre o que eu iria fazer. E aí eu pensei na fila, bom, psicólogo eu vou lá, né? O meu paciente vai entrar, eu vou orientar e ele vai sair dali e eu não sei o que ele vai fazer. Mas como juíza, eu tenho certeza que ele vai ter que fazer. Então, assim, naquela arrogância, na nossa arrogância, mas eram as armas que eu tinha, era o conhecimento que eu tinha. E na fila, então, eu decidi que eu seria juíza. E estudei, realmente me dediquei muito durante a faculdade, né, em Passo Fundo. E logo, então, em seguida da faculdade, já no último ano, abri o concurso para oficial escrevente aqui do Foro Central, em Porto Alegre. E como eu queria realmente me preparar para um concurso, né? Sim. Eu percebia que esse era o caminho. E também eu tinha que dar conta da minha vida, porque meus pais tinham outros 2 irmãos que também estavam entrando na faculdade. Então, as condições eram, né, muito singelas e eu precisava dar conta da vida, né? Então, comecei a trabalhar, aprovada, então, no concurso para oficial escrevente, né? E me formei em dezembro, dia 17 de dezembro de 94. E 5 de janeiro assumi, então, no Foro Central, já em Porto Alegre, como oficial escrevente.
Nossa, fantástico. Eu costumo dizer assim, essas trajetórias são trajetórias épicas. A pessoa já sai da faculdade já com um emprego consolidado. Eu tive um colega de faculdade e uma conhecida que saíram e já ocuparam cargos públicos, um na Justiça Federal, os dois na Justiça Federal. Mas eu sempre pergunto, qual era o método de estudo durante a faculdade? Porque assim, ó, o que a gente vê que é pelo menos a grande maioria? A maioria se forma e não aprovam, não tem já o curso aprovado. E depois começa a buscar os caminhos. Né? Ou eu vou advogar, ou eu vou estudar para o concurso da Justiça Federal, da estadual. As pessoas, elas pelo menos o que a gente vê no cotidiano, depois da faculdade que elas começam a buscar. Eu, por exemplo, fui um pouquinho já antes, eu já sabia que eu queria advogar no meio da faculdade. Entanto que eu fiz estágio na Defensoria Pública, que me preparou bastante, né? E foi um estágio que eu tinha certeza, não, eu vou ser advogado. Tu tinha já esse desejo desde o início da faculdade de ser magistrada, de ser juíza, e de exercer essa linda profissão. E tu já sai da faculdade já com um emprego oficial escrevente, trabalha dentro do cartório, bem próxima vai estar do trabalho dos juízes, possivelmente depois vai ser convidada a integrar algum gabinete. Na verdade, como eu já era recém-formada e o Sim. concurso esse na época era só para nível de segundo grau, Sim. então quando eu cheguei, eu já fui convidada a estar em gabinete, que né? Justamente excelente. porque naquela época não era tão comum assim formados estarem nesse concurso. Então, como eu já estava formada, então eu entrei direto e já fui secretariar em gabinete, né? Que legal, que legal. E aí, do período de oficial escrevente até a aprovação como juíza, como é que foi essa trajetória? Então, naquela época, o horário do meu trabalho como auxiliar de juiz e todos os servidores aqui do judiciário era o dia todo, né? Então, nós tínhamos expediente das 8h30 até as 11h30 e depois da 1h30 às 6h30. E eu cursava a escola da magistratura à noite, né? Na época também, você precisava fazer uma prova, ser aprovado. E eu optei pelo turno da noite, porque eu precisava trabalhar durante o dia. Então, eu saía do fórum, ia para a escola da magistratura, muitas vezes comia um pequeno lanche, muitas vezes ia sem comer nada, porque não dava tempo, né? E era assim que funcionava, né? Eu diria que esse período foi um período que praticamente... Eu não acho tão saudável falar isso, sabe? O que eu digo para os estudantes hoje? Mas era como eu fazia e foi o que deu certo para mim. Sim. Né? Então, acho que cada um precisa avaliar como que funciona o seu rendimento de estudo, porque eu tinha pouco tempo para estudar, porque eu trabalhava o dia todo. Então, realmente, eu tinha só finais de semana, porque à noite eu estava na aula. Então, eu passei durante 3 anos da minha vida em que eu não conhecia Eu morava em Porto Alegre, né? Sim. Mas eu não conhecia Porto Alegre. Porque ou eu estava no trabalho, ou estava na Júris, na escola, ou eu estava estudando, né? Ou indo no final de semana ver meus pais. Então, foram 3 anos que o máximo que eu fazia era pegar um cineminha de vez em quando, né? Então, eu trabalhei com uma juíza aqui em Porto Alegre, e eu nunca vou esquecer, né, que ela aconselhando algumas pessoas para concurso, e eu e outra colega que estávamos por ali, e ela dizia: concurso para magistratura é bunda na cadeira, não tem jeito. E aquilo ficou na minha mente, sabe? Eu disse, não adianta, não tem milagre, sabe? Não é sorte, não. Olha, pode ser que lá na prova objetiva caia, né, pontos que você domina mais ou menos, mas é um concurso realmente um dos mais difíceis do país, né? Em termos de quantidade de conteúdo, complexidade de conteúdos, né? Então, não há outra forma, né? Eu tinha realmente muito pouco tempo para estudar, né? Mas o tempo que eu tinha, eu fazia render. Eu acho que realmente eu estava muito focada. E eu tinha decidido, né? Porque, assim, as pessoas costumam dizer, nossa... É difícil, ou é muito difícil, hoje em dia está muito difícil. Sempre foi muito difícil. Mesmo no meu concurso para oficial escrevente, que era funcionária do Fórum de Porto Alegre, havia 3.000 candidatos em 1994. Claro, hoje talvez tenha 10.000, 20.000, não sei. Mas para aquela época em que nós não tínhamos sequer computador, a prova era com máquina de datilografia. Nós tínhamos que trazer a máquina. Né? Então, vejam bem, as dificuldades também eram outras, né? Então, eu acho que nunca é fácil.
A questão é, você precisa decidir, porque toda a evolução, ela depende de você correr riscos. Ela depende de você encarar os riscos, mesmo com medo. Porque Sim. os nossos medos nos limitam. E você muitas vezes vai deixar para amanhã aquilo que, na verdade, é o que o teu cérebro está desenhado para te proteger, né? Então, o nosso cérebro é desenhado para nos proteger. E ele vai dar uma forma de encontrar alguma explicação ali, lá subliminarmente, que vai te sabotar, ele vai te deixando para depois. Então, a decisão de passar num concurso, ela tem que ser muito clara na tua mente, né? Porque isso é que vai te dar o mindset, que vai te dar a força realmente que você precisa ter para manter um ritmo de estudo que você vença aquele edital daquele concurso. Então, esse é o segredo. É você realmente, primeiro, eu acho que perceber, talvez se você não consiga sozinho, busca auxílio de um profissional da psicologia ou dessa área que possa te ajudar com alguns testes. Por quê? Primeiro passo, você entender o seu self. Quais são os seus talentos? Você consegue passar uma tarde inteira num ambiente fechado, sozinho, tendo que fazer leituras e decidir sobre? Você vai estar bem? Você se sente bem nesse lugar? Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem, que precisam estar se comunicando, que tem outras formas de comunicação, né? Então, acho que o primeiro passo para um concurso, para você decidir se vai optar ou não, é você se conhecer. O autoconhecimento é a essência, é a chave de tudo. Perfeito, doutora. Nossa, olha, essa explicação aí foi muito, muito boa. Vários pontos, vários mindsets aqui que a doutora já trouxe. Adorei mesmo. Doutora, seguindo aqui a sua carreira em Passo Fundo, atuando como juíza, conta para nós como é que foi lá, como é que foi a relação na questão também administrativa perante o Presídio Regional de Passo Fundo, o que aconteceu nessa oportunidade. Conta para nós um pouquinho dessa situação e o que ficou de legado lá. Então, eu saio de Gaurama, em Marcelino Ramos, uma cidade muito interiorana, né? Em que eu tive que estar à frente de uma expropriação, por exemplo, da usina hidrelétrica de Itá, que era algo que movimentava muito naquela época a região. Realmente eu trabalhava muito, sabe? Eu trabalhava das 7 da manhã, o meu horário de levantar assim, tomava um café, já ia pro fórum, e eu ia dormir 2 da manhã, 3 da manhã. Né? Parava para refeições. Claro, naquela época não tinha filhos, não tinha família, era eu sozinha. E depois, para o Palmeiras das Missões, então eu assumi a vara do Tribunal do Júri. Lá a vara estava 6 meses sem juiz titular. Então havia muito júri realmente atrasado. Então, igualmente, era esse ritmo de trabalho. Mais direção do foro, mais Tribunal Regional Eleitoral, as eleições, ronda de cidadania, trabalhos comunitários, porque no interior o juiz se envolve muito com isso, né? Chegando em Passo Fundo, então, na vara de execuções criminais, o presídio regional, na época, ele contava já com superlotação. Nós estamos falando de 2003, 2004. Né? E era muito pedido assim dos agentes mesmo da casa prisional, porque sequer muro havia. O presídio na época ele era cercado por arame. Né? Então os agentes chegaram para mim, doutora, por favor, nós precisamos de um muro. E eu não entendia muito bem. Como assim muro? Não tem muro no presídio? Né? Como assim muro? Não estou entendendo. Sim. É porque nós não temos muro. E são muitas fugas, o presídio está superlotado e tal. Então, através de ações, né, junto com a Procuradoria do Estado, que na época tinha devedores, né, dessa parte toda de pilares e tijolos, e então eles faziam os acordos com os devedores que não podiam pagar, então davam em material, né? Então conseguimos, né, na época com o Procurador do Estado, então as vigas, né, para construção do muro, o município colaborou com doação de tijolos, argamassa, e os presos construíram, então hoje o muro que está lá, né? E atuei também provocando o governo do estado na época, superintendente da SUSEP, na época o secretário adjunto Fábio Medina Osório, para a gente conseguir uma nova galeria, porque a superlotação era desumano, 14, 16 presos numa cela de 4 metros quadrados, né? Nossa Senhora. Então é desumano realmente, não há como ressocializar. Né? Introduzir a remissão pelo estudo, que era algo que também não havia.
E o problema continuava. Muito embora tenhamos conseguido uma galeria, que aumentou na época 64 vagas, ainda o problema era gravíssimo, né, de superlotação. Sim. E então, através de um contato, na época, com um deputado que estava na Câmara, na liderança da Câmara em Brasília, nós conseguimos, eu fiz um dossiê, realmente. Eu sempre aprendi que quando nós queremos conquistar alguma coisa, nós precisamos ter um briefing. Nós precisamos saber o que nós queremos, né? Onde nós queremos chegar, o que nós queremos e de quanto precisamos. Porque a conversa que me chegava era assim, né? Não, isso é impossível, não tem verba para construir um novo presídio, né? Eu disse, mas como assim? De quanto estamos falando? Que verba é essa? Né? De quanto se precisa para construir uma casa prisional? E aí nós não tínhamos sequer um projeto arquitetônico, porque naquela época, diferente de hoje, friso, porque nos últimos anos o nosso governo estadual avançou muito, né, nessa questão de edificação de casa prisional, que é essencial para a dignidade humana. Perfeito. Né? E aí, naquela época, então, eu sei que eu ameacei essa interdição, porque não havia mais condições, e conseguimos, então, foi realmente, eu diria que é um estado de confronto, digamos assim, da atividade administrativa do juiz, na fiscalização, porque as pessoas muitas vezes não sabem, mas uma das únicas atuações administrativas do juiz, que ela não é jurisdicional no processo, é na direção do foro, né? Na correição dos cartórios extrajudiciais e também na administração e fiscalização da pena. Né? Então, aí nós temos a fiscalização dos estabelecimentos penais. Então, eu entendia que a mim cabia, né, essa ação proativa no sentido de exigir que essa aplicação da pena ela tivesse em consonância com a Constituição Federal, né? Perfeito, e que ela realmente pudesse representar os direitos das pessoas que estão segregadas, sim, devem cumprir a pena, sim, elas têm um débito com a sociedade, descumpriram, né, o ordenamento penal, mas elas precisam ter o mínimo de dignidade, até porque a finalidade da pena precípua é reeducação penal. Não só a contenção, né? Como nós vamos reeducar, eu não gosto muito, confesso, da palavra reeducar, mas eu diria como nós vamos oportunizar a essas pessoas um novo olhar para a vida, né? Num ambiente assim. Então, depois de tratativas, então eu elaborei um material, fiz projeção de futuro, comparei com outras casas prisionais do estado. Perfeito. E nós conseguimos, com uma reunião, né, com lideranças lá de Brasília, então, 10 milhões que foram depositados na época na conta do estado. O estado teria que dar uma contrapartida também, mas depois o processo de licitação acabou sendo anulado algumas vezes. E, para minha graça e surpresa, soube pelo então secretário, Dr. Mauro Rauchid, que essa verba conseguiu ser resgatada depois de 20 anos e vai estar sendo inaugurada a penitenciária feminina agora, aí perto desses dias. Então o esforço, ele nunca é em vão, né? Em algum momento, né, quando eu sempre digo que quando a intenção ela é para o bem maior, quando essa intenção social, essa intenção humanitária, ela existe, né? Esse algo maior que a gente sabe que traz tudo que dá um jeito de corresponder. E ainda que seja um pouquinho demorado, acaba acontecendo, que foi isso. Então, de Passo Fundo eu trago essa lembrança, né, de um trabalho que foi muito árduo, mas que eu percebo que gerou frutos. Puxa, que legal, legal essa história, legal essa trajetória toda e bom ver os frutos que estão vindo, né? Estão aí, em poucos dias aí, inaugurar uma situação muito legal, que vai trazer mais dignidade humana para essas pessoas. Muito bom. Doutora, seguindo a sua trajetória e agora já linkando no nosso ponto jurídico de hoje, que é o direito sistêmico. Antes de tu analisar o direito sistêmico como teoria e aprofundar os teus estudos nessa matéria, atuando como juíza, teve algum caso que tu utilizou um feeling, vamos assim dizer, de direito sistêmico para resolver alguma situação? E tu poderia contar como é que foi esse caso, resumidamente, pra gente? Olha, teria vários casos, né? A gente na sala de audiências, os juízes têm muita oportunidade de exercer não só o conhecimento do direito, né? Mas realmente de solucionar conflitos.
né? E eu sempre tive isso muito dentro de mim, como uma estudiosa sempre de comportamentos humanos, né? Eu fiz formações em psicologia positiva, eu sempre li muito sobre filosofia, né? Várias filosofias de vida, comportamentos humanos, e eu não vejo sentido em um juiz estar numa sala de audiências, que nós estamos perante conflitos, Sim. e nós estarmos só com a ideia de resolver um processo, né? Seja através de uma decisão, de uma sentença, ou mesmo até de um acordo, né? Uhum. Eu sempre penso que o nosso papel ali, pela importância social que tem, é de a gente também estar comprometido com a solução efetiva do conflito subjacente, da causa subjacente que levou aquelas pessoas a estarem ali. Claro que especialmente nas ações que envolvem família, infância, envolvem conflitos de relações, de vínculos, às vezes societários, mas que as pessoas são parentes ou são amigos, ou têm vínculos em geral, né? Sim. Porque a gente percebe que na nossa vida do dia a dia, o que mais nos causa ansiedade e angústia é quando nós estamos em desordem com esses vínculos que nos são caros. Sim, sim. Então, eu sempre entro numa sala de audiência, sempre entrei muito antes até de conhecer o direito sistêmico com esse intuito, né? Perfeito. E um caso que me marcou muito foi uma audiência que deveria ter sido uma audiência rápida. Na minha pauta, ela estava marcada para ser resolvida em meia hora, né? A gente faz uma previsão de pauta. Claro. E eu levei 3 horas naquela audiência, passado de 3 horas. Então na verdade, eu não sabia qual era a situação que estava por trás, era uma simples ação de dano moral por uma ofensa, uma injúria verbal, né, de uma pessoa, de um homem contra uma mulher, no caso. E quando eu chego na audiência, me deparo com a parte autora, que na verdade era advogado em causa própria. Nossa. O homem, que era, no caso, o autor da ação de dano moral, contra, do outro lado, a ex-esposa. Puxa. Né? Então, não era um dano moral tão singelo assim, né? Tão comum que a gente percebe. E para completar o cenário, então, o autor em causa própria estava sozinho, sem advogado. Tá. Do outro lado, a ex-esposa, mas acompanhada do seu advogado, atual companheiro. Nossa senhora. Então, para quem sabe direito, é uma situação muito complexa. E é um fato sui generis também, porque tu não vê isso todo dia no jurisdição. Então, quando eu achei que era uma simples ação de dano moral, e aí o que estava por trás, na verdade, daquela pequena ação, eram mais de 12 processos no fórum que envolvia alienação parental, alimentos, guarda, ameaça, constrangimento ilegal, outras ações de dano moral, enfim, eram inúmeras ações que envolviam aquele casal ou ex-casal, né? Briga que não acabava mais. E aí eu me vi diante de uma situação que eu disse, meu Deus, só que por eles como adultos, né, a gente diz que na análise transacional a gente se coloca na posição do adulto e nós como adultos somos 100% responsáveis, né, por resolver os nossos conflitos. Se não conseguimos, podemos ter ajuda de profissionais da área da psicologia, né, e de terapias, enfim. Mas o fato é que ali eu estava também com 2 crianças que eram filhos do casal, né, na época crianças, e que acabavam sofrendo com todo aquele peso que trazia esses inúmeros processos. Porque a gente sabe que ter um processo na justiça, mesmo para quem é advogado, o juiz, eu diria que para mim é pior ainda estar nesse lugar, né? Porque é muito diferente nós estarmos ali no lugar de julgadores e nós estarmos no lugar de parte, né? É um lugar realmente que eu não gosto de estar, né? Então, naquele momento, eu sempre me coloco, eu tenho muita empatia com as pessoas que chegam ali, né? Elas não são um processo, elas são um caso de vida para ser tratado realmente, para ser curado. E nessa seara que envolve vínculos, como eu te falei, eu acho que o processo ele é muito mais do que um procedimento. Ele é uma finalidade de cura para aquela relação, seja ela qual for, né? Então, essa audiência, realmente, ali eu usei diálogos sistêmicos, né? Realmente os levei a perceber o que estava acontecendo, que eles estavam como adultos sendo responsáveis pelo sofrimento das crianças, né, que não conseguiam ter contato com o pai, que não viam o pai, que tinham uma imagem do pai, né, muito ruim, então elas realmente, né, não queriam estar. E eu sei que a audiência foi indo, eu fui utilizando esses diálogos sistêmicos todos, né,
E no final da audiência, eu já estava, né, esgotada, eu já mesmo estava desistindo. E aí eu fiz uma pergunta para o autor da ação, né? Se o senhor tivesse um pedido só para fazer, para acabar com todos os processos, qual seria? Puxa. E ele disse o quê? E aí ele baixou a cabeça na mesa, assim, demonstrando, para quem conhece linguagem transverbal, né? Era realmente uma imagem de exaustão total de tudo aquilo, né? Sim, não aguentava mais E também. ele disse, doutora, eu só quero poder almoçar com meus filhos uma vez por semana. Nossa. E a outra E a parte? outra parte, daí, passei a palavra, claro, né? Como é isso para você? Ah, elas que não querem. E aí, eu tive que trazer, então, a ação, o companheiro. Bom, agora você faz parte desse vínculo. E, como todos nós sabemos, né? O vínculo da paternidade e da maternidade é a base do nosso sucesso. É a Sim. base de tudo que nós vamos ter em prosperidade. Sem a força do pai e da mãe, mesmo desconhecidos, mesmo falecidos, não importa. O tomar a força de pai e mãe é essencial para que nós possamos ir para o sucesso e nos realizarmos plenamente. Nossa, adorei essa, doutora. Parei. Essa aí foi muito boa. A força do pai e da mãe é essencial. É essencial. Perfeito. E desse lugar ele entendeu que a responsabilidade também estaria recaindo sobre ele se os filhos não fossem estimulados, né, a terem contato com esse pai. Né? E Perfeito. aí ele se colocou realmente numa postura de que poderia contribuir sim com isso, né? E foi muito bom, assim, a solução final foi que houve o acordo, né? Perfeito. Eles fizeram um acordo, e nesse acordo envolveu, então, a extinção de todos os outros processos. Claro, com oficiamento aos colegas das respectivas competências, né? Aí teria que passar pelo Ministério Público, essa audiência não tinha Ministério Público, porque eram só entre adultos, né? Claro. Mas o reflexo era direto nos filhos. Sim. E então, inclusive, nós fizemos um acordo ali envolvendo como seriam essas visitas ao pai. Quem acompanharia inicialmente, então, se as crianças, digamos, que realmente estivessem ainda com uma outra ideia do que seria estar com o pai, quem poderia acompanhá-los nas primeiras visitas, né? Uma pessoa conhecida, uma funcionária, uma tia, uma sobrinha, alguém da confiança da mãe. Então, a fulana pode acompanhar, até que as crianças vão dizer, não precisamos mais. Elas vão desfazer a imagem que tinha, assim, ali, neste caso específico, sido formada por muitas dores que vinham daquela relação. Realmente, a ex-mulher, ela estava muito ainda sofrida e dolorida com o que aconteceu com essa ruptura, né? E isso estava sendo muito difícil para ela. Mas veja a situação do advogado dela, então companheiro, de perceber que talvez ali todos aqueles processos eram uma forma de manter o vínculo. Entendi. Então, quando se abre a consciência, quando se coloca a verdade, quando você olha para o que de fato é, e você vai estar instigado a decidir. É aqui que você quer continuar? Ou há uma forma de modificar isso? Porque muitas vezes a gente diz que a postura da vítima, da ferida, ela traz créditos. E muitas vezes quando para você decidir que vai fazer diferente, você está abrindo mão desses créditos. Mas como diria Khalil Gibran, parafraseando Aristóteles, né? Faça seu próprio mérito. As nossas conquistas são das nossas ações que vêm com a nossa coragem. Que do latim é o coragem, né? Coração, cor vem de coração. E agem, ação. Então, mas para nós termos coragem de prosseguir, nós precisamos estar no nosso lugar de adultos. Não do pai crítico, e tampouco da vítima, e tampouco da criança.
Essa é uma Perfeito. análise transacional a partir de Eric Berne, que faz parte de uma parte toda da psicanálise, que também integra o pensamento sistêmico. Puxa, muito bom, doutora. É um caso emblemático, sem dúvida, porque envolve uma triangulação de pessoas ali e que traziam um reflexo para os filhos. E o que a gente sempre fala, e eu que não sou um militante da área do direito de família, mas às vezes atuo, o principal, o que os pais têm que olhar é para o bem-estar dos filhos. Isso é o primeiro ponto. E que a gente verifica muitas e muitas vezes que não é o objeto. Existe uma transferência, né? Exatamente. Cruel, eu diria, né? Exatamente, doutora. Mas conduzisse de uma forma sistêmica, de uma forma, né, num feeling da situação e 3 horas de audiência para uma conciliação, eu sei que é bastante tempo. É bastante tempo. Hoje, eu atuo muito com direito do trabalho. E toda semana eu faço audiência trabalhista. E eu vou te dizer que quase todas as semanas eu faço acordos. Principalmente quando eu advogo, tentando representar os meus clientes, são reclamados, em que eu me deparo com situações onde eu consigo trazer inúmeras circunstâncias fáticas para montar um acordo. A pessoa quer receber um valor, ou porque ela foi maltratada, ou porque ela acha que não estava o recebimento adequado, e aquilo tudo, até tu computar um valor e entender que o pagamento vai ser feito, e o pagamento tem um parcelamento, tem uma questão social, que hoje em dia a gente vive numa crise financeira sim, em que várias empresas estão fechando, outras estão se mantendo, e muitas vezes, muitas não, doutor, mas algumas, poucas vezes a gente encontra do outro lado colegas, advogados que não enxergam a realidade, né? Eu costumo dizer para os outros lados, não sou advogado de casa bancária, o meu cliente não é o banco aqui para te olhar com uma voracidade financeira. A gente tem que analisar com uma questão social também. E tentar buscar um objetivo em que se atinja a satisfação de ambos os lados. Lembrando que acordo não é sentença e que o acordo põe fim ao processo e se resolve o dilema. Doutora, trazendo aqui, até para que os nossos ouvintes possam compreender de uma forma bem objetiva, como é que tu poderia conceituar o direito sistêmico? E depois eu queria que tu falasse um pouco das práticas e também o que seria as constelações familiares. Então, a palavra direito sistêmico, ela causa uma certa aversão, eu diria, né? Porque o nosso pensamento, ele é cartesiano, né? O nosso pensamento sempre foi talhado a ser um pensamento mecanicista. Bom, a partir de que a própria ciência passou a descobrir que mesmo as teorias a teoria darwinista e newtoniana, elas possuem lacunas e, portanto, são incompletas, muito embora sejam úteis e foram definições que a história tem e onde a história também consolida o seu início de evolução, ok. Mas o que ocorre é que eu penso, logo existo, de Descartes, está totalmente ultrapassado a dinâmica dos novos tempos. Né? Uhum. Nós passamos a descobrir pela própria ciência, Einstein, por exemplo, ele, através dos próprios experimentos, ele constata a correlação de partículas elementares, que separadas, né, acabam demonstrando uma comunicação não local. O que é essa comunicação não local? É um agente material? O que é isso? Então, a própria ciência demonstra, e esse experimento, anos depois, pelos seus discípulos, né, o Rosen e o Podolsky acabou ganhando o prêmio Nobel da física, por justamente comprovar que nem tudo é só matéria. Né? Nós temos agentes não locais. Nós temos princípios da física quântica, que são a não localidade, ou seja, uma comunicação que ela se dá não local, independente de espaço e tempo, e ela é descontínua.
não há uma continuidade, a gente não consegue perceber essa continuidade. Como, por exemplo, a gente utiliza a metáfora do salto do elétron na sua órbita do átomo. Esse salto do elétron, ele se dá de uma forma descontínua. Simplesmente ele aparece e desaparece numa órbita quando ele sofre uma aceleração, por exemplo, pelo calor ou por outro componente externo. Tá. E o entrelaçamento quântico, que se dá através dessa comunicação entre agente imaterial e matéria, entre essa não localidade e o cérebro, o nosso aparato material cerebral. Então, o que acontece? A evolução dos conceitos da própria ciência quântica, em contraposição à ciência mecanicista, nos mostram que há outros conceitos que não são apenas conceitos dentro do espaço e tempo. Então, o que é direito? Direito é um ordenamento jurídico que vai dar o regramento para determinada espécie dentro da legislação. Então, nós temos direito tributário, direito civil, direito processual e por aí vai, né? Então, nós temos todo um ordenamento jurídico que vai tratar dessas matérias. Nós não temos um ordenamento jurídico que trate de uma visão sistêmica de atuação. Mas por que direito sistêmico? Porque foi uma forma de a gente se reportar a esse novo olhar para o direito, essa nova forma de pensar o direito, essa nova abordagem que se dá ao direito, né? Que se dá para a resolução de conflitos. Então, ele não vai ter essa forma de olhar sistemicamente para o conflito, ou seja, o que está na causa subjacente desse conflito que leva as partes a repetirem padrões repetitivos. O que está na base dessa personalidade desse indivíduo que leva à prática de repetições de padrões de violência, que levam às prisões. O que está na base dessa repetição de padrões, que leva à violência doméstica. Então, o pensamento sistêmico, ele se utiliza, então, desse conhecimento que vem, como eu falei, né, de teorias da psicanálise, da psicologia de mais de 100 anos. Tá. E Bert Hellinger, que é o criador, então, a consolidação desses conceitos sistêmicos, e que ele denominou, então, de constelação familiar, porque a constelação familiar, ela acaba sendo um método que ele aplica esse conhecimento sistêmico através de um movimento sistêmico que ele utilizava de representantes. Né, pessoas para representar aquela situação, aquela questão que era trazida, então, pelo indivíduo. Ele se inspirou, na verdade, no psicodrama de Virginia Satir, mas com o tempo, isso também evoluiu. Né? Ele também percebeu que havia outras formas que não a montagem do campo sistêmico, que é... Então, vem o cliente, ele mostra a sua questão, olha, eu tenho um problema de relacionamentos com meu marido. Quero trabalhar isso. Não precisa dizer mais nada além disso. É apenas o centro da questão. Então, a abordagem sistêmica, ela implica em que, se utilizando de personagens ou de pessoas que estejam dispostas a colaborar com aquele movimento, se forme o que a gente chama de um campo sistêmico. Pela ciência quântica, nós aprendemos... segundo as descobertas de hipóteses de Rupert Sheldrake, que é um cientista, biólogo britânico, que estudou demais durante toda a vida dele, justamente buscando respostas para aquilo que a biologia molecular não dava, para que a física mecanicista não dava. E ele começou a buscar conceitos e fazer inúmeros experimentos ao longo da sua vida. E então ele propõe a hipótese dos campos morfogenéticos. E é esse campo mórfico, né, de morfa, que se falaria de forma, esse campo que dá origem às formas, e que Amit Goswami, o físico nuclear que é meu orientador no mestrado, chama de campos morfogenéticos litúrgicos, porque além da forma, esses campos imateriais, eles também são responsáveis por conterem esse programa da função dos organismos vivos. Então, o que isso tem a ver com a constelação? Isso tem a ver
Porque na medida em que Bert Hellinger, ao longo dos seus aí 70 anos de terapia grupal, ele faleceu há 2 anos com 92 anos, mas ao longo de toda a sua experiência, né, ele foi um refugiado do campo de concentração da Segunda Guerra, ele foi sacerdote por 16 anos e atuou em tribos de Zulus na África durante muitos anos, mas como sacerdote cristão, ele percebeu que também ali não haviam as respostas. Todas as respostas. Então vejam só, nós temos físicos que com a ciência mecanicista não encontravam todas as respostas. Não se dá resposta até hoje para as lacunas fósseis da teoria darwinista da evolução. Né? A teoria da própria relatividade de Einstein acaba sendo depois posta em xeque. Né? Porque sim, ok, relatividade, mas há também a correlação de partículas que está se dando em um outro lugar que não é no tempo e no espaço. Há uma não localidade. Então, a própria teoria da relatividade encontra uma exceção por aí. Então, o que se chega à conclusão? Nós precisamos sair desse nosso pensamento linear e entrar num pensamento que integre tudo o que há. Porque nós temos sentimentos, nós temos emoções, sensações. Isso não é matéria. Ponto. O que nós temos, então? Nós temos 2 domínios. Nós temos um domínio de realidade, da manifestação, e nós temos um domínio de potencialidades. E é nesse lugar das potencialidades em que estão as nossas memórias ancestrais. E é esse o campo que é acessado durante uma constelação. Para quê? Para que a gente possa simplesmente tomar consciência disso. Não é para ficar nesse campo do trauma, da dor, das dificuldades. Mas se você tem consciência, você tem como agir sobre ela. E ali termina o padrão. Somente através da ação consciente nós conseguimos estancar padrões de repetição viciosa. Puxa, doutora Elisandra, que explicação. Nossa, é amplo. São vários conceitos que se entrelaçam, são várias situações que vão construindo a constelação familiar. E que esse novo olhar do direito sistêmico, vamos assim dizer, um novo olhar para o direito, que a gente não analise o direito de uma simples forma positiva, textual, literal, que a gente analise o direito com uma forma mais ampla. O próprio Ronald Reagan dizia, né, a questão dos princípios e valores da Constituição, né, essa iluminação, para que muitas vezes a gente busque uma aplicação mais justa, com base na Constituição e nos seus princípios, mesmo que em determinado momento a lei não seja, na concepção de quem está julgando, a mais adequada. E essa análise sistêmica, essa forma de buscar essa constelação é muito interessante. É muito interessante. Doutor, explica um pouquinho mais da constelação na prática, e depois eu já queria entrar em 2 pontos, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor assim na prática, como é que é feito hoje, por exemplo, se nós fôssemos fazer um exemplo aqui em uma constelação, né, onde te trouxesse um problema, como é que a gente poderia exemplificar rapidamente como é que funciona a constelação para os ouvintes entenderem? Então, porque isso é uma questão bem nova. A gente sempre procura explicar um pouquinho dos princípios da constelação, porque constelação sistêmica, né? Nós sabemos que uma constelação, falando em termos astrofísicos, né, são inúmeras partes que correlacionadas, elas formam um grande organismo, né? Então, assim também são os nossos organismos. Nosso organismo familiar, nosso organismo no trabalho, nosso organismo com nossos colegas, isso nós chamamos de sistemas. Segundo Rupert Sheldrake, esses sistemas, eles são sistemas vivos, eles são orgânicos. E esses sistemas, eles são entrelaçados, eles são ligados por ideias, por hábitos, por formas que vêm se repetindo ao longo dos tempos, né? Então, o que nós temos dentro dos sistemas são memórias e hábitos, certo? Bert Hellinger, ele descobriu que, independentemente dos 5 continentes de cor, raça, credo, situação econômico-financeira, situação de credo, independentemente de qualquer coisa, existem 3 ordens que, se violadas ou em desordens, acabam trazendo desarmonia nas relações, né? Que são o pertencimento,
que é esse sentimento do direito de pertencer àquele lugar, por exemplo, a família de onde nós viemos. Nós não sabemos por que nascemos ali. Nós simplesmente estamos ali. Há algo maior por trás que vem para que tenha essa ligação tão forte de vínculo, né? Nós temos uma hierarquia que eu poderia chamar de ancestralidade, porque sempre há quem veio antes de nós. E graças a eles é que nós sobrevivemos, e graças a eles nós estamos aqui. Sim. Mas por que estamos aqui? Porque nada mais visa a humanidade do que a evolução. A humanidade, desde que ela existe, ela vai numa flecha única. É unidirecional, ela vai para frente, ela vai para a evolução. Então, nós estamos aqui para sermos coparticipantes dessa evolução da humanidade. Tá, perfeito. E por isso a importância que Hellinger sempre refere de honrar os ancestrais, honrar quem veio antes. E isso vale não só no nosso sistema familiar, mas também numa empresa, isso vale para todas as nossas relações. Honra-se quem veio antes. Não significa que nós precisamos concordar ou fazer igual. E é isso que entra aqui na parte da hierarquia, a questão do amor cego, que eles chamam, e nós chamamos também de lealdades invisíveis, que é aquela repetição de padrões viciosos que, na verdade, não nos levam para a vida. Pelo contrário, nos levam para angústias, nos levam para insucessos, né? Mas por um amor cego. Então, nós repetimos por amor. Se chama uma lealdade invisível. E quando nós nos damos conta de por que tudo na nossa vida se repete tanto e nos leva a essa infelicidade, quando nós tomamos consciência do porquê nós estamos repetindo esse padrão, nós nos damos conta que na grande maioria das vezes, nós estamos nada mais, nada menos do que repetindo um padrão de dor de um ancestral nosso por honra. E a dinâmica sistêmica que nós realizamos aí é eu por ti, meu pai, eu por ti, minha mãe, ou eu como tu, meu pai, eu como tu, minha mãe. É como se nós não tivéssemos direito a sermos mais felizes ou mais prósperos do que foram nossos pais. Quando, na verdade, isso é um amor que nos liga, né? Para quem nos deu a vida, mesmo, vejam bem, mesmo que nós não os conheçamos, mesmo que nós viemos de uma dura separação na infância, como, por exemplo, o abandono. Né? Isso a gente vê muito nos presídios, né? Pessoas realmente abandonadas pelas mães. Pelos pais, a ausência de 99%, essa é a estatística, né? Dentro da população carcerária. Então, o que a gente vê é que tomar pai e mãe, honrar essa força da vida que faz com que nós estejamos aqui e de alguma forma sobrevivemos até aqui, e como adultos cabe a nós decidirmos daqui para frente as nossas escolhas, isso traz uma força, traz uma clareza, inclusive devolve a força para os ancestrais, porque quando nós tomamos as dores, os traumas ou o destino difícil dos nossos pais para nós, nós enfraquecemos a eles. Porque eles, como adultos, precisam tomar a própria força dos seus ancestrais e seguir adiante. E a terceira ordem do amor, que Bert denominou então de equilíbrio, é essencial para qualquer relação harmoniosa. Também sendo no trabalho, especialmente a gente trata das relações de casal, né? Independentemente de homem e mulher ou as questões de gênero, vale para todas, né? Então, esse lugar do equilíbrio é que vai garantir o sucesso das relações. Então, como que a gente faz um diálogo sistêmico? O constelador, então, eu faz 5 anos que eu já estudo, aprofundei muito na temática, porque eu percebi que aqui eu encontrei respostas para onde... para questões não só da vida jurídica, mas especialmente da minha vida pessoal, que eu não tinha encontrado nos livros em nenhum outro lugar ainda. Então, a isso eu rendo, sabe? Essa especial gratidão a Bert Hellinger, porque o que ele fez? Ele fez nada mais do que consolidar, né, no que ele chamou de Familienstellung, que em alemão significa reposicionamento familiar. Então, eu acho importante, sabe, se criou um certo estigma, né, um certo mito quando se fala em constelação familiar, como se fosse algo místico, como se fosse algo espiritual, espírita. Gente, quem estuda profundamente as bases com que Bert Hellinger construiu esse sistema, vai verificar que é como um grande quebra-cabeça de inúmeras teorias e experimentos e evidências da psicanálise, de Carl Jung, de Freud. Ele reúne tudo isso
e através da aplicação prática. E aí é que está a ciência do Família Stelling. Por quê? Porque são evidências, a ciência social, ela se faz pelo empirismo, ela se faz pela constatação de evidências. Não tem como eu ir para um laboratório e tirar sangue das pessoas. Bom, ao longo do tempo eu posso verificar sim que a pressão vai diminuir, que o problema cardíaco dela talvez vai estar controlado, que a depressão dela vai melhorar. Eu posso também fazer uma análise clínica, né? Mas isso vai ser um reflexo da atuação do quê? Dos grandes níveis de consciência, que é trazido para essa pessoa através do quê? Através dessa compreensão do passado. Por isso é tão importante a gente perceber, e às vezes, muitas vezes, é num átimo de segundo que você percebe, poxa, eu repito isso porque a minha mãe fazia igual, ou eu repito isso porque o meu pai, coitado, fazia isso, ou eu repito isso porque eu negava o meu pai. Eu nunca vou ser igual ao meu pai, na ausência como é para mim e para meus irmãos. Eu nunca vou ser igual à minha mãe. E depois eu vou para minha relação, eu repito tal e qual. E sigo negando o meu pai. E não consigo perceber, ter essa autocrítica no sentido de autoconhecimento, de realmente onde eu estou repetindo aquele padrão, né, que não leva para a vida, que não leva para a harmonia na relação da minha família, nem com meu companheiro, com a minha companheira. Então, algumas pessoas dizem, mas a constelação fica remexendo no passado e revitimiza, né? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. O objetivo é permitir que isso apareça, então, no campo sistêmico, né? Seja através, aí tem várias técnicas, seja através de uma reunião, então, que a gente faz da constelação, propriamente dito, né? Em que há participantes que estão à disposição ali naquele grupo a se posicionarem como representantes daqueles vínculos que aquele constelado, aquele cliente vem e apresenta. Então, eu tenho, por exemplo, um problema, como eu falei antes, né, de relacionamento com o meu marido. Aí nós estamos num grupo, por exemplo, de 20 ou 30 pessoas, então nós perguntamos quem, e aí nós como facilitadores, então vamos estar numa postura sistêmica. Para isso nós temos várias aulas, nós temos várias consolidações desse conhecimento de o que é uma postura sistêmica, né? Não é algo tão simples, ela passa primeiro por um autoconhecimento profundo, porque quando nós somos facilitadores, nós precisamos estar ali, como diz Bert Hellinger, né? No ponto zero. No centro vazio, no nosso centro vazio, desprovidos de qualquer julgamento, de qualquer conhecimento, inclusive, não é a razão que vai nos guiar naquela facilitação. Claro que o conhecimento, ele é necessário, como também diz meu professor fantástico, o professor Mário Cosiner, ele é psiquiatra, inclusive, e que acompanhou Bert Hellinger, né, durante muitos anos, e ele fala que a postura do constelador, ela é uma postura do não agir, como Bert Hellinger também falava. Mas ele precisa estar aberto e totalmente disponível e a serviço para que aquele movimento que venha a ser representado pelos representantes que estão ali a serviço, possam indicar qual é a base, qual é a causa subjacente que aquele campo daquela pessoa precisa que seja olhado. Por isso que a frase que marca muito a constelação é eu vejo você. Eu vejo você muito além de você, eu vejo tudo o que está atrás de você, eu vejo toda a sua ancestralidade, toda a força e toda a dificuldade desse destino que te trouxe até aqui e que você hoje representa, né? Então, essas pessoas que elas aceitam estar nesse lugar de representantes, elas vão acabar tendo sensações físicas que vão remeter ao facilitador pela leitura transverbal, e aí que a gente tem o conhecimento, mas não é um conhecimento racional que é acessado na hora. É como se a gente, nesse estado completamente livre de qualquer raciocínio, é como se num átimo de segundo, como diz o professor Cosini, fala muito bem nisso, a gente simplesmente sabe qual é o próximo passo. Sim. Porque a gente nunca chega numa constelação, vamos constelar aqui porque eu vou resolver o teu problema. Jamais! Isso não existe na constelação. Isso é um movimento fenomenológico. É esse campo, é o próprio cliente, é o próprio campo do cliente que vai trazer à luz aquilo que está oculto e que naquele momento mais precisa ser olhado. Porque nós, como seres humanos em evolução, temos vários fatores que precisamos olhar e precisamos desemaranhar, né? Para seguirmos mais leves, mais felizes e mais plenos. Então, naquele momento, qual será, né? O que esse cliente realmente precisa trazer à luz, precisa olhar, dar-se conta,
do que está repetindo, o que está causando uma desarmonia nos seus relacionamentos, insucesso no seu trabalho, por exemplo. Então, esse movimento sistêmico que é de total vazio, eu diria assim, de qualquer julgamento ou intenção, não há uma intenção quando se abre um campo de constelação, né? Simplesmente os movimentos dos representantes, que são essas pessoas, né, que vão eu não estou me sentindo muito bem perto desse representante, eu preciso ir para lá. E aí a pessoa vai. Então são movimentos muito lentos. O outro diz, não, mas eu quero ficar perto aqui. O outro, eu senti no meu corpo assim, que eu preciso deitar, estou me sentindo fraca. Sabe? Então, são sensações que vão aparecendo naquelas pessoas que estão ali naquele movimento e que vão indicar para o facilitador qual desses vínculos ancestrais ou o que ali poderia estar emaranhado e talvez queira vir à tona. E não raras as vezes, eu diria que na grande maioria das vezes, o próprio constelador acaba vivenciando e evidenciando ali não. Mas, por exemplo, eu fiz uma constelação uma vez com um grupo de pessoas e o representante dizia, nossa, eu tô sentindo uma dor na minha mão direita. Na verdade, é um peso, é como se eu não tivesse mão. Só que ninguém sabia disso. Isso num grupo de estudantes, né? Tava fazendo uma demonstração. E a cliente imediatamente falou, mas o meu pai perdeu dedos no acidente, porque ele era ator, fazia torno, né? E ele perdeu dedos no acidente de trabalho. E a pessoa representava o pai, né? Então, vem essas sensações realmente físicas que para o constelado, para o cliente que está colocando a sua situação, faz sentido. E que realmente ele identifica naqueles movimentos aleatórios ali que esses representantes estão trazendo para o campo, a representação perfeita daquelas pessoas. Então, o facilitador ele vai chamar um representante para o pai, um representante para a mãe, um representante para o esposo, um representante para os filhos, depende da situação que é colocada, né? E o que mais impressiona nessa fenomenologia é que esses representantes acabam de uma forma ou de outra, instantaneamente, representando identidades com essas pessoas que são representadas no vínculo do cliente. E a partir desse movimento sistêmico que a gente faz colocar em ordem, reposicionar. Então, muitas vezes, por exemplo, o pai, né, está assumindo ainda o fardo do seu pai e não consegue estar disponível para ser pai. Muitas vezes a gente traz avós, bisavós, até tetravós no campo. Muitas vezes aquele pai é ausente porque ele está sendo leal ao pai dele, que era um pai ausente. Como pai, por exemplo. Muitas vezes a mãe está sendo ausente porque ela também foi abandonada pela mãe e a sua mãe, por sua vez, era vítima de abusos, por exemplo. E isso tudo começa a aparecer no campo. Mas aí, qual que é o papel da constelação desse movimento? Com frases muito exatas. E como o professor Mário Cosiner fala, essa inspiração, e aí que a gente entra na ciência quântica, entende onde é que está, é que vem a resposta correta do próximo movimento do campo. Então, a gente diz que quando a gente entra num campo de constelação, a gente nunca sabe como é que aquilo ali vai acabar. A gente vai apenas recebendo o próximo passo de cada movimento, a partir da movimentação que se fazem. Sejam representantes, que podem ser pessoas, né? Sim. Nós temos também a técnica dos bonecos, que ela veio posteriormente, aí o Bert Hellinger, ele tem mais de 33 livros só traduzidos para o português, né? Vai sair agora, em breve, uma obra com o resumo desses conceitos, desses 33 livros, vai ser uma grande obra, aliás, e ele sempre fazia, né, com grupos de casais, com grupos de pessoas, com estudantes de constelação. Mas depois dele veio essa ideia de um dos seus alunos, por que não usar bonecos? Porque nem sempre nós temos as pessoas à disposição, né? Para estarem dispostas a estar a serviço, né? Então, nós temos essa técnica dos bonecos, nós temos a técnica para fazer a constelação também à distância, online, não muda nada, exatamente nada, porque o campo é um só, é uno, né? Então, nós temos a técnica para fazer online. Nós
podemos também utilizar âncoras ao solo, que podem ser papéis, a gente pode utilizar os nomes das pessoas que estão sendo representadas, ou, por exemplo, se é uma constelação estrutural que envolve o trabalho, nós podemos utilizar figuras né, ao solo de papéis para fazer um movimento sistêmico, mas tudo gira em torno de uma vontade do constelado, de uma vontade desse cliente, dessa pessoa, em olhar para aquilo que está lhe incomodando. Então, o primeiro passo é realmente eu estou disposto a olhar para isso, né? Porque se você olha para aquilo e você consegue enxergar de onde vem a sua repetição de um padrão depressivo, por exemplo, agora você tem a chance de atuar sobre ele. Mas quando você não sabe, você vai atuar sobre o quê? Né? Então, o momento de olhar para o passado e você se reconciliar com esse passado no sentido de não de perdoar. Isso é outro estigma, totalmente equivocada essa interpretação de que vítima tem que perdoar o perpetrador. Não, pelo contrário, no momento em que você pede perdão, você joga para o outro a responsabilidade, né? Então, tudo passa pela compreensão do que foi, né? E muitas vezes o correto é dizer: o que você fez me causou muito sofrimento, né? E sim, é muito difícil para mim ainda olhar para isso, porque muitas vezes as pessoas não conseguem. E tudo a seu tempo, nada é imposto. Então, muitas vezes a gente leva, né, ou produz um caminho para que o cliente possa olhar para aquilo e dizer: sim, isso ainda dói muito em mim. E que possa, se puder verbalizar para o outro, não é o problema, mas que possa verbalizar para ela, que possa, realmente, isso doeu muito, essa criança ainda está muito ferida, né? E assim ela vai recuperando a força dos seus ancestrais, a força dos seus pais, a força de tudo que foi difícil para ir para a vida. Agora, com a decisão como adulto, o que eu faço com isso? Sim, ainda é muito difícil para mim. Que foi o movimento que eu fiz numa audiência, né, um dia desses aqui, numa sala de audiências, em que uma das partes estava realmente muito furiosa, muito entristecida, muito desgostosa com a outra parte, que era um advogado antigo, né? Sim. E ela fez esse movimento, né? Ele realmente reconhecia que poderia ter, né, falhado em determinado momento, estava disposto a fazer uma conciliação naquele processo, mas a outra pessoa tinha sido muito difícil para ela, aquela postura do advogado, uma pessoa que ela confiava muito há muitos anos, né, quase 20 anos. Sim. Então, chegou no momento da conciliação que eu disse: dona fulana, a senhora consegue dizer para ele que realmente foi muito difícil? O que a senhora realmente gostaria de dizer para ele, né? E ela disse: foi muito difícil, né? E deu as razões pelas quais. E ainda é muito difícil eu olhar para você. E é muito difícil aceitar um acordo de você. Então, essa verbalização de você permitir que a pessoa expresse, né, aquele sentimento e dar chance para que o outro possa enxergar a dor, né? Nesse caso da vítima, era uma ação civil, mas, né, ela estava nessa postura de lesada, né? Eu fui lesada na minha dignidade, na minha confiança, na minha honra, né? E o outro tem a chance de poder olhar para essa dor e dizer: sim, sinto muito, eu posso ter contribuído para isso, mas era o que eu pude fazer naquele momento, né? E a partir dessa compreensão, simplesmente, da falibilidade humana, né? E sim de que nós erramos também, né? Então, isso não dispensa, em hipótese alguma, evidentemente, que passar a mão em crimes praticados. Nós sabemos que nós temos uma legislação que rege toda a nossa comunidade brasileira, nós temos uma legislação própria no Brasil, né? E que o cometimento de crimes precisam ser compensados, né, ao Estado com a segregação muitas vezes, né, mas a pena também precisa cumprir a sua finalidade, que é a educação, né, a educação penal, ou eu diria, é uma chance de que essas pessoas que cometeram erros possam olhar para esses erros de uma outra forma, para que elas possam também ter essa compreensão do que as levou a praticar isso, para que elas possam ter novas escolhas, porque sem termos consciência do que nos leva a esse padrão repetido, vicioso, nós não temos como atuar sobre ele. Perfeito, perfeito. Bah, doutora, eu fiquei aqui surpreso, tocado, a energia, a forma, todas as explicações. E a gente diz assim, constelação familiar e direito sistêmico são questões que elas estão vindo mais à tona
hoje, a gente não escutava esses conceitos e essas práticas, vamos colocar um prazo, há 10 anos atrás. É uma prática recente, né? Assim como a ciência quântica tem menos de 50 anos. O próprio professor Amit Goswami, né? Ele é doutor em física nuclear e justamente por não encontrar respostas na física mecanicista, é que ele passou a partir de 1989 a estudar a física quântica, que era muito incipiente, muito nova ainda, né? Estava nascendo ali em 1990 com Fritjof Capra no seu tal da física. Claro, claro. Mas o que me deixou tocado de uma forma muito positiva é que às vezes, algumas vezes, até no meu âmbito familiar, vamos assim dizer, não sabendo, mas no feeling, eu consegui criar situações em que foi possível, digamos, fazer uma constelação, fazer uma análise, e eu acho que até resolveu um problema. Eu tive até elas duas tias minhas moram em Santa Catarina e elas assistem bastante os nossos podcasts. Uma delas, inclusive, é advogada. E depois de tantos anos, né, criou uma situação, uma briga entre elas. E aquela briga, meu pai veio conversar comigo, meu tio veio conversar comigo, veio meu outro primo também conversar comigo. E a gente se reuniu, nós 4, e fomos a Santa Catarina para entender o porquê da briga. E chegou lá de uma forma intuitiva, não posso te dizer mais nada. Eu conduzi a mesa e deixei cada uma delas expressar sua dor. E parece que aquela prática, aquelas circunstâncias que aconteceram, onde cada uma pôde expor a sua dor, cada uma teve a sua vez de falar e ser escutada perante todo mundo, e ninguém ali estava para julgar, eu não era o julgador, eu era apenas o condutor, que organizava as falas e que concedia as palavras, eu era o mediador, né? O mediador da situação. E meses se passaram, isso foi no início do ano, até agora a situação tá tranquila. Brigas não aconteceram mais. E isso me deixa de uma certa forma muito feliz, né? Porque foi um método que eu utilizei no feeling e que eu vi que produziu um resultado. Um resultado que é uma paz. E não só isso, eu tive contato, ano passado eu fiz o evento do Wendel Carvalho, que é o Protagon, que é um evento muito conhecido para a área do coaching, e ele trabalha em um dos dias práticas sistêmicas, onde ele faz acessos à tua infância, com teu pai, com a tua mãe, e onde ele explica bastante essa questão de honrar o pai, honrar a mãe. E agora, com as tuas explicações, as coisas vão se casando. O que eu posso te dizer é que eu quero estudar mais, eu quero estar mais próximo de ti nesse campo, entender mais sobre isso, porque eu vejo que isso aqui tem inúmeras respostas para muitas perguntas que a gente tem. A doutora vinha falando na questão do sistema prisional. O que a doutora pode nos contar aí? Como é que está sendo o trabalho, um trabalho voluntário que a doutora vem desempenhando com as práticas de constelação? Como é que está acontecendo isso? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Eu sempre tive um carinho muito grande, assim, uma missão, talvez, alguém possa chamar de missão, de realmente olhar para essas pessoas presas, né? Não é por pena, não é porque eu acho que elas não têm que cumprir a pena, elas devem cumprir a pena, inclusive como juíza criminal eu era muito rigorosa, né, na aplicação da pena, sempre fui, dura lex, sed lex, até mesmo para mim eu digo, nossa, eu tô dura até comigo mesmo quando eu erro, né, a gente não precisa ser, mas então eu sempre fui muito rigorosa, porém eu acredito muito na possibilidade do ser humano passar por experiências transformativas, realmente transformativas, de caráter, inclusive, né? Eu sei que eu sou muito, que eu posso ser muito... eu acho que não seria um termo criticada. Eu acho que mais que isso, sabe? Eu acho que eu posso ser taxada de utópica, de ela vive no mundo da Alice no País das Maravilhas, e não é isso. Eu realmente acredito
que o ser humano pode, sim, olhar para o seu self e descobrir a sua essência. Nós não nascemos pessoas ruins. Sim, verdade. Nós vamos sendo, ao longo da vida, submetido a muitos ambientes, né? A falta de educação, a falta de escola, a falta de pai e mãe, a falta de uma casa que nos abrigue com as necessidades que uma criança precisa ter, não só material, mas também emocional e psicológica. Então, nós somos trazidos em ambientes que promovem circuitos cerebrais negativos. Não promovem circuitos cerebrais emocionais positivos. Sim. Então, a cada um pensamento que nós temos, 5 são negativos. De o quê? De diminuição, de impotência, de incompetência. Isso é negativo. Todo mundo sabe, é um arquétipo absoluto. Nós temos polaridades, positivo e negativo, né? Um leva para o mais, outro leva para o menos, é como Bert Hellinger utilizava. Você pode ter 2 escolhas. Ah, como é que eu faço, Bert, para tomar o Décio? O professor Décio sempre falava, né, que uma das conversas dele mais geniais com o Bert Hellinger um dia foi: ah, Bert, quando eu tenho uma decisão que eu estou muito em dúvida, o que eu faço? Como é que eu sei que eu estou tomando a decisão certa? A resposta é muito simples, né? Ou você vai para a vida ou você vai para a morte. Você escolhe. Se eu resolvo me aposentar hoje, bom, vou me aposentar para quê? É para ficar em casa assistindo TV? Ou é para talvez fazer um trabalho social, para fazer algo com toda essa minha experiência, para ajudar a humanidade? Posso escolher ir para a morte, posso escolher ir para a vida. Eu posso escolher ser um usuário de drogas, eu posso escolher ir plantar, fazer uma plantação de vegetais. Sim. Eu tenho escolhas, nós temos escolhas. O problema não é tanto a falta de emprego, é a criatividade do que vai se fazer com o que se tem. E nós somos seres inatos criativos. Perfeito. Quantas pessoas a gente conversa, mas eu não consigo um pedreiro para minha casa, eu não consigo um eletricista para minha casa, eu não consigo um jardineiro para minha casa. Onde está a decisão de eu fazer diferente? Como vai ser a minha postura daqui para frente para eu recuperar a minha confiança? Que as pessoas realmente voltem a confiar em mim. Nossa, mas ela não tem ideia o que é ser um ex-preso, um egresso pedindo emprego. Eu posso imaginar como deve ser, e é isso que eu falo para eles lá. Vai ser fácil? Não. Mas quem é responsável por estar assim hoje? Sou eu mesmo. Pois é. Então, assuma a responsabilidade. Você assume essa responsabilidade? Que foi você mesmo que deu causa por seus atos? Antes você não sabia. Você estava agindo de uma forma inconsciente. Você estava agindo de uma forma dos circuitos cerebrais que te levaram àquilo. Mas agora você sabe. Né? Agora você sabe. Agora você tem escolhas. Né? Então, essa autorresponsabilidade, essa autoconsciência é o objetivo com o projeto Justiça Sistêmica nas casas prisionais. É trazer essa educação sistêmica para pessoas presas, com o objetivo de que elas possam resgatar a autoestima, resgatar a leveza de viver, resgatar objetivos de vida, resgatar a própria vida, porque eles estão lá todos. Nós temos trabalhos até hoje em 7 casas prisionais. Nós chegamos sempre num ambiente de depressão, né, de falta de autoestima, de perda total de esperança pela vida, pessoas que não recebem visita dos familiares, pessoas que vivem realmente em condições muito precárias, porque o Estado não olha para isso. Nunca olhou para isso. Nos últimos anos tem olhado mais. Prova disso foi a demolição do Presídio Central, depois de uma intervenção da ONU, né? Teve que chegar na ONU para que houvesse essa intervenção aqui. Mas os últimos governos, a gente verifica aqui no estado, que já melhoraram bastante as condições, eu digo materiais, porque é de onde se começa. Pelo menos se dá, né? Não estou falando em hotel 5 estrelas, mas estou falando do mínimo de dignidade para seres humanos, né? Sim. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, ah, mas aquele fulano lá é um estuprador, né? Claro que é um crime hediondo. É claro que ele tem que pagar por isso. É claro que ele vai se submeter às regras da lei, né? Só que ainda bem que nós não temos no Brasil pena de morte. Por quê? Porque acima de tudo, todos somos seres humanos e nós precisamos acreditar que as pessoas podem sim ter uma outra chance. Mas para isso elas precisam receber um mínimo de material para que elas possam ter essas ferramentas, né? E eu falo isso não é de um lugar de utopia. É de evidências que eu já pude perceber na pesquisa que eu realizo há mais de 2 anos nas casas prisionais, né? A gente vê o olhar deles mudar, a gente tem depoimentos da equipe técnica dizendo que seguem com os acompanhamentos psicológicos dentro das casas, né?
deixar sempre muito claro que a constelação familiar é um método de terapia breve, mas que não em momento algum, né, dispensa o acompanhamento psicoterápico ou de qualquer outro tipo de atendimento médico que seja adequado para aquela pessoa. É uma prática integrativa, tanto integrativa que o Ministério da Saúde, sabiamente atendendo a um estímulo da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda a que todos os países promovam políticas públicas que referendem as medicinas tradicionais, a par ou ao lado da medicina convencional ortodoxa. Então, uma coisa não dispensa isso. Então, nós temos no Brasil hoje, desde da portaria 702 do Ministério da Saúde, de 2018, 29 PICs, né, que são práticas integrativas de saúde complementar no Brasil. E a constelação familiar está entre as PICs, assim como o Reiki, assim como práticas de medicina ayurvédica, assim como práticas de homeopatia, acupuntura e por aí vai, né? E todas com mapas de evidências. Nós temos o CABSIM, que é um consórcio de pesquisadores que foi contratados pelo Ministério da Saúde para fazer essa pesquisa desses mapas de evidências. Então, essas PICs acontecem sim com um orçamento reduzidíssimo público para se manter esses serviços, mas eles são acompanhados por equipes de doutores e pós-doutores em pesquisa que avaliam essas práticas. Então, não é algo irresponsável por parte do governo, muito pelo contrário, elogios aos governos que mantêm esse ideal, né, de poder oferecer à população esse algo a mais que não trata só da parte física, mas que trata também dessa parte emocional, espiritual, psíquica, que faz com que o físico se restabeleça muito mais rapidamente, né? Tem vários hospitais, grandes hospitais, o Albert Einstein, por exemplo, em São Paulo, é um adepto das práticas integrativas, realiza reiki e outras funções, inclusive constelação também já há bastante tempo. Então, eu diria assim para as pessoas, tem muita gente que faz uma crítica, né? Dinheiro público sendo usado para o que não tem comprovação científica. Primeiro, existem sim muitos trabalhos científicos já publicados nessa área, inclusive na área médica, né? Existe um professor doutor lá no Ceará que faz pesquisa direto na área de ginecologia clínica e em hospitais com aplicação de constelação também, integrando aos demais protocolos de saúde, né? E já existem várias pesquisas escritas por esse médico e muitas ao redor do mundo. Aqui, as pessoas elas têm sempre uma certa arrogância de falar daquilo que não sabem, não conhecem, não estudaram, né? E para elas a ciência dura é o que está por aí, é o que existe. Não é. A ciência social, ela tem uma forma diferente de ser feita, obviamente que dentro da metodologia, né? Mas ela precisa ter evidências que são tomadas a partir de quê? De questionários e do que os próprios pacientes evidenciam e relatam, né? Então é essa forma que a gente faz a pesquisa, através dos relatos dos próprios presos. Então, todo esse trabalho que foi feito ao longo desses 2 anos está documentado por questionários que foram orientados, sim, pelo Núcleo de Pesquisa em Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, e rendo as minhas homenagens à colega Jaqueline Cheruli, do Mato Grosso, que me fez o convite para estar nessa programação como pesquisadora externa, e uma gratidão profunda também à professora Sandra Negri, que é minha orientadora. O Lattes dela é, assim, algo hercúleo, é fantástico, né, em pesquisa. Então, é tudo feito com muita responsabilidade. E eu diria, Lê, que assim, acima de tudo, a responsabilidade está no conhecimento, né? Porque esse campo fenomenológico, esse lugar de acesso, como eu falei, do campo morfogenético, a gente vai acessar esse campo, essas memórias, né, dos sistemas, mas a solução, o próximo passo que vem, ela vem de uma sabedoria muito maior, que Bert Hellinger falava que se chama grande alma, o Amit Goswami chama de consciência, os índios falam em grande espírito, e aí cada um dá o nome que bem entender de acordo com a sua tradição. Mas esse lugar da inspiração que você falou assim, do insight, ele se dá nesse outro patamar. Aqui o campo morfogenético, os campos mórficos de Rupert Sheldrake, né? Que são comprovados pela ciência também.
também, tá? Tem inúmeros experimentos já realizados, eu poderia aqui passar citado até pela cristalização dos cristais, né? Inúmeros experimentos feitos, infelizmente, em ratos, era a única forma que se tinha como fazer experiência, né? De chegar a tirar uma parte muito grande do cérebro de ratos, por exemplo, e ainda assim eles faziam o trajeto no labirinto que eles haviam aprendido. Então, o que se deve? Onde está essa memória? Se eu te retirei 95% do cérebro, que seria responsável pela parte cognitiva, e eles conseguem fazer o mesmo trajetório do labirinto. Onde está essa memória? Essa memória não local, ela está nesse campo que se chama de informação. É um campo não local, que nós chamamos de campo informacional ou de influência informacional. Esse é o campo morfogenético, que é responsável por conter, então, o programa das formas nos organismos vivos e também da função, né? Isso daria uma aula aí de mais 2 horas para a gente analisar, né, todas as teorias que vêm da biologia molecular, onde é que estão as lacunas, onde é que estão assim. Mas o fato é que é desse lugar, né, de que se acessam essas memórias ocultas, o que estava travando o sistema das pessoas, o que estava estimulando o conflito, as pessoas diziam, eu não quero brigar com ele, mas eu não sei o que acontece comigo. Sabe? É a repetição de um padrão ancestral, muitas vezes. É uma repetição de um padrão que ela via a mãe repetir com o pai. Às vezes não se conhece mãe e pai. Mas como assim? Ah, mas a minha avó contou que o meu avô fazia isso. Como que o neto repete o padrão do avô se ele não conhecia o avô? Se ele nunca soube a história do avô? Tem inúmeros casos ali que as pessoas saem da constelação e vão investigar a sua ancestralidade. E depois ligam pra gente, descobri que o meu tio, o meu avô, o meu não sei quem... ou foi morto assim, sabe? São situações, em geral, drásticas de fato, sabe? Puxa. Agora, o trabalho agora no presídio da PEG, né, com ex-faccionados que está sendo feito, a consteladora que é da minha equipe, né, e eu sou muito grata a todas as consteladores que me acompanharam. É impossível eu estar à frente de todos esses grupos, né, então eu realmente, eu acabo indicando e chamo para participar pessoas muito especiais que já têm uma grande experiência de estudos e consteladores. Deixo a minha homenagem aqui a todos eles. O Bauer Ursina Rodrigues é psicólogo, a Fernanda Werner é psicóloga, Renate Miller acompanhou Bert Hellinger por mais de 18 anos, é psicóloga, a Cristiane Panis, que acompanha a colega Kátia, é psicóloga, consteladora há muitos anos, a Maristela Fitarelli, pedagoga, já há mais de 30 anos, já formou mais de 700 alunos em constelação. Eu chego a me arrepiar aqui, né? Nós temos assistentes sociais hoje que participam conosco, consteladoras formadas pela Hellinger Schul, temos a Luciana Chaum, que também é uma grande consteladora de muitos anos, então são pessoas que realmente estão comigo porque eu confio muito e conheço a trajetória, né? E ela me contava que um dos presos relatou que infelizmente, né, ele está lá porque ele agrediu a ex-mulher a pedras e a mulher veio a falecer, e depois ele foi descobrir na história dele que o avô dele morreu apedrejado. E ele não sabia disso. Então, você vai dizer, nossa, que coincidência. Bom, chama como você quiser. Entendi. Né? Cada um vai dar o nome para aquilo que realmente acredita. Isso. E quanto a isso eu não posso fazer nada, né? Alguns episódios, por exemplo, assim, nos presídios, né, de presa trans, por exemplo, na galeria de transexuais, que foi um desafio enorme na minha vida. E talvez um dos mais gratificantes trabalhar com elas, né? Tenho um carinho muito enorme. E a todas. E elas, alguns casos de estarem lá mais de 1 ano e 7 meses presas, e depois de uma constelação, depois de um trabalho sistêmico, né? A avó que criou, né? Uma delas foi deixada na lixeira pela mãe, naquelas condições que nós já podemos imaginar, da grande maioria das pessoas que estão lá dentro, né? E eu falo isso com muita... com um olhar de eu vejo você, sabe? Porque a gente não deve ter e não tem pena, não é essa sensação. Mas é uma sensação de um carinho muito grande por ver tudo que está por trás daquela pessoa. E a gente conseguir transformar essa dor toda em força para ir para a vida, sabe? Porque essa dor possa ser inspiração para outras pessoas. De que eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui. E agora eu posso realizar aquilo que meus ancestrais não puderam. Pelas condições que eles tiveram. Né? E ela, depois de uma constelação, falou que depois de 1 ano e 7 meses, ela estava no pátio, né? E o agente chamou fulana de tal. Ela disse, não sou eu, só pode ser engano. Ah, fulana de tal. Não sou eu, só pode ser engano, eu tô aqui 1 ano e 7 meses, né? Não, é fulana de tal. E ela foi. Ela disse, doutora, era a minha avó que veio me ver.
Puxa. E ela chorava, me contando, né? E assim, eu queria muito poder sair daqui para poder levar minha avó para casa, porque eu não sei se ela conseguiu chegar em casa. De tão debilitada que a senhora estava, de saúde física, de velhice e tudo mais, condições, né, da vida. E ela diz assim, e hoje eu não queria estar aqui. E olha a confissão dela. Ela estava presa porque ela cometeu um roubo propositadamente na frente de policiais, porque ela sabia que ela seria presa e seria levada para aquela galeria onde estava o companheiro dela. Porque as trans têm uma galeria especial. E o companheiro dela, que já havia cometido crime, estava lá. Que ia se juntar a ele. Só que naquele momento já, então, o meu projeto que eu idealizei, mas que eu conto com todos esses anjos que me amparam, Sim, né? sim. Então, ela, nesse projeto, elas têm 12 oficinas, né? Eles têm 12 oficinas com teorias e práticas. Eles conhecem Bert Hellinger, eles conhecem toda a teoria das constelações, eles passam por vivências e práticas. E é algo muito transformador, porque no início elas não conseguiam não conseguiam ficar paradas se concentrando para fazer uma meditação curtinha. O que as une nas trans também é o que as afastam, porque elas se repelem toda hora, né? Se agridem verbalmente. E a diferença do comportamento delas do início para o fim é algo gritante. Tanto é que o diretor do presídio falou, né? Olha, doutora, eu vou lhe ser franca, eu não levava muita fé nesse seu trabalho no início, mas a fulana de tal, né? A fulana de tal, que eu não posso referir nomes aqui, mas a fulana de tal, a mudança dela é impressionante. E ela era a líder negativa lá. A líder negativa no sentido de que ela resolvia tudo, mas ela resolvia na porrada, né? Sim. E ela disse, doutora, um dia eu tava lá no pátio, ela contando pro Dr. Christian, que é o examinador do Prêmio Inovari, né? Pela segunda vez, o projeto foi para a segunda fase do Prêmio Nacional Inovari. Legal. E ela contando pro Dr. Christian, porque eu tava no pátio e na hora do lanche, do sol, e agora, sabe como é que estão me chamando aqui? Eu disse, como? Ela assim, bunda mole. Então, eu não sabia até então, porque eu tô afastada do crime há muito tempo e a gente acaba não sabendo dos códigos de palavra, né, que eles falam. E aí ela assim, porque bunda mole é a pior adjetivo que pode ter para eles lá dentro. É uma pessoa fraca, uma pessoa que não dá conta do recado, de dar ordem e tal. E ela disse, e eu tava na fila lá, e disseram, aquela ali é aquela que tá estudando, indo nas oficinas, né? Agora virou bunda mole. E ela disse, doutora, se fosse outra vez, eu tinha já ido pra cima, quebrado. Eu nem ouvi, ela falou. Eu só olhei assim, isso eu deixo com você. Né? E aí, quando o diretor falou, a fulana teve uma mudança impressionante, eu fiquei impressionada de ver o comentário dele, né? Sim. Eu fiquei impressionada, né? De ele, com a impressão que ele teve dela, né? Nossa. E outro episódio também, que foi lá de Erechim, né? Da Galeria dos Crimes Sexuais, né? Eu diria que as trans são a exclusão, né? A exclusão social, a exclusão dentro do cárcere, elas também são excluídas. Mas o crime sexual a gente sabe, é a exclusão da exclusão da exclusão, né? Sim. Eles vão ser excluídos sempre, né? E isso a gente deixa com eles, que é o lugar que eles se colocaram. Porém, né, depois das oficinas também, e aqui eu vou fazer um parêntese, porque também já fui questionada sobre isso. Mas tu vai lá, tu gasta teu tempo lá com esse tipo de gente que nem deveria ter sobrevivido, né? Eu disse, olha, a mim não importa se são 1, se são 9, se são 40. Eu escolho a vida. Né? Eu escolho a vida, sempre a vida, não importa de quem, porque eu estou lá para levar um conhecimento. O que eles vão fazer com isso é problema deles, e isso eu deixo muito claro. Gente, eu não estou aqui perdendo o meu tempo com vocês. Eu estou ganhando a minha vida, porque isso é o que eu tenho, é o que tem que ser feito. Perfeito. É trazer para vocês esse conhecimento. Aliás, algo muito lindo que eu acho na Jornada do Herói, que a gente faz com a Amit Goswami, é um mito, né, indiano, a Jornada do Herói, é que a Jornada do Herói acaba no não retorno. Né? O herói, ele faz toda a jornada sem esperar retorno. Ele faz porque tem que ser feito. Né? E eu achei isso lindo, porque, sabe, aquilo me deu um aconchego, porque, poxa, é assim que eu vou para esses lugares. É assim que eu vou para a casa prisional para levar esse conhecimento, né? Esse conhecimento que realmente pode causar uma abertura de consciência.
para quem quiser. E que tem mudado padrões de comportamento e tem mudado as situações. Então, né, o relato que eu ia contar da Galeria de Crimes Sexuais veio da própria psicóloga da equipe lá. E ela disse, e eu não pedi nada para ela, eu só estava enviando os questionários, eu oriento com a minha aplicação, eu faço a abertura, porque isso é em Erechim, né? Essa outra turma foi em Erechim com as consteladoras que eu tenho lá, da nossa equipe, né? E eu sempre faço a abertura, encerramento, estou sempre orientando, fazendo a supervisão delas. Mas eu ia mandar os questionários para pesquisa, então eu estava combinando com ela essa parte administrativa do encerramento, né? Que eu não podia estar lá pessoalmente. E ela disse, doutora, só para lhe dar o feedback aqui, mas eu não tinha pedido feedback, né? Porque eu tenho os questionários, é dali que eu vou tirar o feedback. Ela assim, mas ela é psicóloga e da equipe técnica lá. Doutora, só para lhe dar aqui o retorno, olha, nós, equipe técnica, estamos muito satisfeita com os trabalhos, porque eles estão chegando aqui no acompanhamento psicoterapeuta com muito mais clareza das questões deles, e eu acompanho já um fulano de tal, já faz um bom tempo, e ele já diz que depois das oficinas, ele não sente mais raiva e nem vontade de vingança. Ou seja, ele é um preso de crime sexual que foi condenado. Eu não vou discutir a sentença dele, né? Okay. Se ele está condenado, ele está condenado. Agora, no fundo, ele guardava esse sentimento de injustiça e de vingança, né? Então, veja bem, a hora que ele sai desse estabelecimento penal, a vítima dele está na próxima esquina. É verdade, é verdade. Como uma pessoa que sai lá de dentro assim, vai se comportar fora? Tu não ressocializa. Você não fez a parte da finalidade da lei, que para mim é precípua. Segregação é uma parte ok, ponto, deve ser feito, né? E cadê a outra parte? E onde estamos nós, juízes, nessa posição? Não é a minha hoje, deixo bem claro, né? Eu sou juíza civil, faço um trabalho realmente voluntário, como tu bem disseste no início, né? Mas também quero frisar que eu sempre compartilho com os colegas, juízes da jurisdição, compartilho, me coloco à disposição. Até hoje nenhum se colocou contrário, pelo contrário, né? Sim. Apoiam e agradecem por eu estar fazendo essa participação desta forma, né? Então, todos os colegas estão cientes e são, né, meus apoiadores. Eu fico muito grata também a todos eles, né? Aliás, a Sonali ganhou um prêmio ontem, estou arrepiada aqui na Mulheres na Justiça, reconhecido pelo CNJ, pelo trabalho dela, que também é um trabalho de vida, né? É um trabalho de vida destinado aí de quantos anos, né, à frente da administração jurisdicional do Presídio Central. Então, fica a Sonália aqui também, meu carinho. Doutora, então, é isso, né? A gente faz porque realmente é o que tem que ser feito. Muito bom, muito bom. Doutora, umas duas perguntas mais, assim, pessoais e precisas, antes de a gente chegar nas nossas perguntas finais. Eu também tô adorando, né? O pessoal tá gostando bastante em casa, né? Mas a gente tá quase chegando no término, doutora. Rapidinho, doutora, conta pra nós, assim, o que tu pode explicar do conceito de felicidade, o que te deixa feliz hoje? Qual é a felicidade que a doutora Elisandra busca? Olha, eu acho que para mim os momentos mais felizes, primeiro, né? Claro que é ver os meus filhos se tornando pessoas felizes, né? Acho que para mim essa é a grande felicidade, para quem é mãe e pai. Eu acho que não há felicidade maior do que você ver que você conduziu esses seres, né, a pessoas que são boas pessoas, né? Sim. Então isso para mim é a minha grande felicidade. Mas no meu trabalho, a minha felicidade enquanto magistrada, enquanto ser humano, é saber que eu posso inspirar outras pessoas, sabe? A trabalharem pela humanidade, a deixar algo para a humanidade, mas não porque eu quero deixar algo, é porque eu também quero ver a felicidade para as outras pessoas, né? Eu também quero ver que as pessoas possam se realizar no seu self, na sua missão, no que elas vieram. Então, a minha grande felicidade é quando eu recebo um comentário ali na minha rede, ou disse, doutora, você é uma inspiração para mim. Eu já recebi várias mensagens, graças à sua fala, eu resolvi fazer tal coisa. Graças à sua fala, eu resolvi entrar no direito. Graças à sua fala, agora eu entendi que eu quero trabalhar com direito sistêmico. Então, poxa, se a gente pode se mostrar um pouco, porque a gente também na magistratura tem essa dicotomia, né? A gente tem que ter reservas, a gente não pode ter, né? Nós não podemos nos expor, a gente tem que cuidar da exposição, e essa também faz parte da nossa função, né? Mas quando a gente
ver que se expõe, né? E que isso serviu de inspiração para que outras pessoas também encontrem a sua missão. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me deixa feliz. E claro que lá no projeto, que já não é mais um projeto, que já virou um programa, né? Sim. A minha maior felicidade é olhar no olhar deles e que eu sempre digo assim, gente, o que está no papel da pesquisa não é capaz de mostrar, né? Você vê no olho daquela pessoa e dizer, doutora, hoje eu sei que sou eu o responsável por dar o primeiro passo para mudar o padrão de violência da minha família. Isso eu ouvi inúmeras vezes nas rodas de conversa com os presos, né? Então, para mim, essa é a grande felicidade, é saber que eu pude levar, né, por pouco que possa ser, é 1h30 semanal, são algumas conversas, os livros sistêmicos que eles receberam, e eu saber que aquela pessoa ali, ela também vai ser um transformador de outras vidas, dos filhos, dos pais, das pessoas que estão ao redor, né? Então, isso para mim é um grande motivo de felicidade hoje. Muito bom, doutora. Eu tô muito feliz com o nosso bate-papo. Eu aprendi demais hoje. Aprendi demais. Hoje eu tô saindo daqui assim, ó, nossa, muito bem pago. Também me deixa feliz. Muito bem pago. E tenho certeza que a gente vai levar muito conhecimento para as pessoas e vai despertar o interesse de que elas estudem mais o direito sistêmico, as práticas de constelação familiar. Sem dúvida, isso vai nos ajudar. Doutora, antes de chegar no bate-papo final, 2 perguntinhas. Uma que eu sempre gosto de fazer e que eu sempre acho que é uma grande dificuldade. E, cara, o brasileiro, ele é procrastinador, né? Isso é fato, ele sempre deixa para a última hora. Eu, ao longo dos anos, consegui utilizar mecanismos que fizeram com que eu conseguisse organizar a minha situação profissional, acadêmica e pular isso. Eu já vi que a doutora é bem focada, desde o início da faculdade já começou com um método de estudo, terminou a faculdade já concursada e com cargo. O que a doutora utiliza hoje para, quando bate essa situação, que tu saca, eu tô procrastinando, tô deixando para amanhã. Eu tô deixando para amanhã isso aqui. Eu tenho que fazer isso hoje. O que tu mentalmente, quais as ferramentas que tu utiliza? Eu vi que tu tem vários mindset, isso eu achei fenomenal. O que tu faz? Tu diz assim, Alexandre, eu uso isso, eu uso aquilo e pum, tira a procrastinação, vou lá e efetivo. O que tu utiliza? Olha, eu aprendi com o professor Amit, isso já vem de muito tempo, ele apenas dá um nome que eu vou sintetizar aqui, tá? Dominando o seu cérebro. No momento que você tem consciência de que o nosso cérebro, ele é desenhado para nos proteger, Tá. e você toma essa consciência, você vai saber que se você agir, você pode estar em risco. E o teu cérebro vai deixar para amanhã, porque ele quer te proteger. Só que não existe evolução sem você aceitar os riscos. Puxa vida, nossa, adorei. Essa foi muito boa resposta. Essa foi muito boa. Doutora, liderança. Já exerceu e exerce diversos cargos de liderança. Qual é o teu estilo de liderança? O que a doutora Lisandra utiliza no estilo de liderança dela, que é uma característica, um princípio, um valor, que isso que eu sempre uso, a minha forma de liderar, de enxergar a equipe, um gabinete, na direção do foro. Qual é o teu estilo? O estilo, eu acho que é de leveza com responsabilidade. Tá. Muito bom, muito bom. O líder tem que ser leve. Nem sempre é fácil, né? E especialmente no lugar da mulher, né? Se a mulher ela é dura, né? Ela é cruel, ela é mal amada. A gente tem um série de adjetivos por aí, né? Quando a mulher é firme, né? Se o homem é duro, ele é firme. Nossa, ele tá no lugar dele, isso aí. Né? A mulher, quando ela é dura, ela já é cruel, ela já, né? Então, assim, é muito difícil para a mulher nesse lugar, ela, digamos assim, cobrar metas e fixar metas, né, com a sua equipe de trabalho. Porque a mulher, por si só, ela já tem no seu desenho essa coisa da maternidade. E, de fato, eu sou muito maternal, né? Uhum. Mas como eu sou uma taurina 4 vezes, porque eu tenho ascendente em touro, lua em touro, Vênus em touro... Então, eu sou muito prática e objetiva, né? E muitas vezes essa minha praticidade, objetividade e agilidade mental
faz com que eu possa ser interpretada como uma pessoa fria, dura, né? Não, né? Porque eu sou uma mãe, né? Só que, então, muitas vezes, essa firmeza desse lugar da magistrada, para a mulher, ela é muitas vezes adjetivada de outra forma. Então a gente acaba aprendendo a lidar com isso, né? Mas é um certo desconforto, é uma certa sensação de injustiça que vem, né? Sim. Mas eu procuro sempre na minha equipe, né? Tratar com muita leveza, mas se mistura um pouco, porque a gente tem hoje em dia a gente tem muita responsabilidade com um peso de volume muito grande. Então, Sim. nós vivemos no judiciário, eu e todos os colegas, a gente vive sob uma pressão de volume extremamente desumana. Sim. Então, é muito difícil manter esse lugar da leveza, porque nós estamos preocupados em dar conta de algo que, na verdade, é impossível darmos conta. Então, mas a gente se esforça. A meta é leveza com responsabilidade. Muito bom, muito bom. Muito bom. Doutora, perguntas finais aqui. Eu te faço uma pergunta e tu me dá apenas uma resposta, tá? Vamos lá. Um time de futebol. Internacional. Puxa, mais uma Eu tenho que ser leal ao colorada. meu pai. Eu tenho que, se preciso, ser leal ao meu pai nesse caso, né? Tem que estar na boa consciência aqui. Tá bom. Doutora, uma linda mulher. Ai, fantástico. Fantástico. É uma palavra, né? Um homem de estilo. Ah, era pra eu indicar uma linda mulher. Achei que Sim. você estava falando do filme. Não. É pra que tu indiques uma linda mulher. Quem tu admira que é Tu não uma me linda disse que tu ia mulher? fazer uma pergunta tão difícil assim. Não, são perguntas objetivas simples. A minha mãe, A tua mãe, muito bom. E um homem de estilo? de estilo, o meu pai, O teu pai. Como é que é o nome dele? Joventino, Juventino. E da tua mãe? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Um jogador de futebol épico. Ah, o Pelé, né? Pelé. Um filme marcante. Kardec. Kardec. Sabe por quê? Posso explicar? Claro, Só para não claro. dizer, tá, por quê? Porque também tem um preconceito contra Allan Kardec. Porque se imaginava que ele escrevia livros porque ele era o médium. Não, ele era um cientista, ele era o pesquisador. E ele contatava os médiums, então, para escrever a sua obra. Muito bom, muito bom. Eu preciso falar, né? Meu avô é espírita, fundou uma sociedade espírita em Santo Antônio da Patrulha. A minha madrinha é espírita, também participa da questão de palestras e de organização, a Sociedade Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha. Eu já participei inúmeras vezes. Família espírita, um lado também católico do meu pai. Doutora, churrasco ou sushi? Churrasco Churrasco. Um vinho. verde, Vinho verde? vinho verde, De Portugal? de Portugal. Tá ótimo. Uma música. Unstoppable. Vamos usar o que tá bombando hoje. Porque é assim que eu ando me sentindo, sabe? E são tantos compromissos, são tantas coisas Sim. que eu tô me sentindo imparável realmente. E eu tô precisando dar uma parada, mas eu não tô conseguindo. Então acho que ela reflete bem o meu momento atual, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, finalizando, eu sempre peço para os meus convidados trazerem uma frase de inspiração, tá? Um mindset. E que se a gente pudesse enviar essa frase para todos os celulares do Brasil, eu apertando esse Enter agora, qual a frase que a doutora Lisandra Sericato enviaria para todos os nossos ouvintes? Olha, vocês vão me perdoar, mas vai ser a frase que tá aqui no meu perfil do WhatsApp, porque essa é uma frase da minha vida e eu vou precisar abrir aqui. Não, fica à vontade, Então doutora. corta, edita, diminui o tempo. Não, fica tranquila. E é o seguinte, o meu iPhone travou, mas eu vou dizer a frase. Ah, quer olhar para mim, por favor? No meu perfil, no meu Instagram? Tá Olha. sem teu celular aí? Peraí que eu vou pegar o... Eu acho que eu apertei errado aqui. Eu tenho que só... Deixa eu... Ô, Rafa, me alcança o meu celular. Há que se perseguir a utopia, ainda mais por razões tão nobres que levam a humanidade. Uau, Essa é a frase. essa é a frase. Muito bom, muito bom, muito bom. Está no meu perfil aqui no meu WhatsApp, Muito para bom. quem contatar comigo.
Não, ótimo, ótimo. Bom, pessoal, eu adorei essa nossa conversa, aprendi demais. Tenho certeza que vocês aí em casa também gostaram bastante. A gente vai marcar outros podcasts para trabalhar outros assuntos e aprofundar ainda mais essa questão do direito sistêmico e das práticas de constelação. Quero te agradecer de coração por, né, disponibilizar teu tempo, vir aqui explicar para a gente sobre todas essas atividades que são muito importantes para a sociedade. E eu fiquei impressionado já quando a gente tomou um café e conversou pela energia, pela troca, pela informação, pelo teu conhecimento, que eu vejo que transcende muito mais do que a questão jurídica. Eu não estou conversando apenas com uma juíza, eu estou conversando com uma mulher. É uma mulher épica, uma mulher de alta performance com um vasto conhecimento que hoje precisa ser demonstrado isso aqui para os nossos ouvintes e para a rede. E todo esse teu trabalho voluntário que tu vem trabalhando e esse teu conhecimento que tu vem desenvolvendo, estudando cada vez mais. Doutora, muito obrigado, me sinto honrado, feliz. Gratidão é a palavra. Muito obrigado. Eu que sou grata. Muito obrigada. Pessoal, não se esqueçam de adicionar que se inscrever no canal para nos ajudar, também aperta no sininho, tá? Que os nossos próximos lançamentos, as nossas próximas entrevistas, vocês serão notificados. Eu aqui, Alexandre Simões, deixo para vocês um grande abraço e um grande beijo. Até a próxima.